Então, pessoal, o tema que eu escolhi foi direitos humanos. É uma temática que gera alguma polêmica por às vezes, uma disseminação aí da mídia, ah, ao qual às vezes explica que direitos humanos é coisas ruins. Então, aí esse material aí foi retirado da cartilha dos direitos humanos do CRP São Paulo. Ah, esse com o pessoal reclamando a questão dos trabalhos, então, pessoal, só para constar, eu fui muito bonzinho que eu fiz dois trabalhos de duas matérias e um para poder poupar vocês. Ah, então, ele foi tirado do site do CRP São Paulo, tá? O link aí. Na hora que eu mandar o material para vocês, vocês vão conseguir clicar e acessar. E eu deixei bem claro aqui que foram realizadas algumas alterações para adaptação do nosso estado, porque mais para frente a gente vai ter realmente uma, um material aí que vai falar sobre telefones ou quem procurar em certas situações. E aí, lá está no estado de São Paulo e eu vou passar para vocês algumas coisas do nosso estado. E aí, sim, pode falar. A galera colocou uns nicks diferentes e alguns não consigo nem saber quem está falando. Então, Marcelene, obrigado pelo elogio, mas não vale ponto de participação, tá? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, para a gente não ocupar o espaço da aula, até mesmo porque está gravando, sobre a questão do trabalho, qualquer coisinha eu encerro a gravação, aqui tem a opção de eu encerrar só a gravação, e aí eu depois eu tiro um tempinho no final para poder tirar algumas dúvidas se tiverem. Ou a gente pode fazer aqui, ou a gente faz pelo grupo do WhatsApp, tá certo? Então, pessoal, na questão dos direitos humanos, são duas palavras que têm um significado fundamental para a questão da vida. É a questão do indivíduo, da comunidade, da humanidade e da civilização. É uma temática que tem sido muito falada, mas pouco entendida do que realmente seriam esses direitos humanos, etc. E a gente, como profissionais da área da psicologia, nós temos que entender que direitos humanos são os direitos fundamentais, não é uma regalia para ninguém. Então, dos direitos humanos, eles pertencem a qualquer pessoa, independente do gênero, renda, raça, etnia, crença, orientação sexual, idade, origem geográfica e escolaridade. Então, é um direito que não restringe a um grupo específico de pessoas. Os direitos humanos, ele pertence a qualquer pessoa, independente do gênero, renda, raça, etnia, crença, orientação, idade, origem geográfica e escolaridade. Ah, Ou seja, que a gente tem que entender que os direitos humanos ele não é uma coisa porque eu quero, ou porque eu deixei, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Não, direitos humanos é uma coisa universal. Todos os seres humanos têm esse direito. Não é porque uma pessoa é de um grupo ou de outro grupo que ele vai deixar de ser esse direito, ou porque essa pessoa ela tem ou não alguma coisa diferente que ela deixa. No momento que você é um ser humano, você tem os direitos. Então, por exemplo, assim, na época aqui da elaboração dessa cartilha, quem estava no governo era a Dilma, né? Então aqui o exemplo vai ser redirecionado a ela e eu vou também fazer uma alteração. Os direitos humanos da presidenta da República Brasileira e da mulher mais humilde do país são iguais. Os direitos do nosso presidente atualmente e do cara mais humilde do Brasil são os mesmos. Então, os direitos humanos do mais rico, empresário, e do mais pobre trabalhador rural também são iguais. Os direitos de uma criança nascida no Nordeste são iguais a uma que nasceu no sul do Brasil, que nasceu no Norte,
que nasceu em Minas, todos nós temos esses mesmos direitos. Então quer dizer que todos os seres humanos, eles têm o direito. Esse direito ele não é só uma questão brasileira, é um direito universal. Nós temos a questão dos direitos universais, que são direitos que foram conquistados aí e, e eles têm muito a ver com o nosso dia a dia e principalmente com a nossa profissão. Não é corona não, é só alergia. Mas isso parece uma historinha de fadas. Será que estamos lendo um conto de Natal? Pois quando vemos a vida à nossa volta, encontramos pessoas separadas pela desigualdade. Há desigualdades de oportunidades na vida e no trabalho. Tem gente que já nasce e cresce com a vida encaminhada. Outros nascem e crescem na carência e na incerteza. É fato. A desigualdade acaba dividindo as pessoas. Fica parecendo que uns têm mais direitos e outros não. Mas isso está errado? Pois os seres humanos são iguais em humanidade. Ninguém é menos ou mais humano do que o outro. Somos iguais em deveres e direitos. Temos o dever de contribuir, colaborar, inventar, construir. Temos o direito de desfrutar dos bens sociais. Temos direito de morar, estudar, crescer, trabalhar, decidir. Temos direito à saúde física e mental. Temos direito de escolher nossos governantes, direito de ter informações sobre políticas e ações que podem mudar nossa vida. Temos direitos em ter direitos. E aí a gente tem que entender o seguinte, assim, que infelizmente, por uma questão de, de uma questão de mazelas de governantes ou até mesmo de interesse de certas pessoas ou certos grupos, acaba que esses direitos são violados. Eu vou ter que fazer uma chamada só se for pela lista, só tem que aí vai ser um problema, porque tem uma pessoa que tem o nome de Colinas Faculdade, aí tem a outra aqui que copiou meu nome, o nome do meu link aqui na hora de cadastrar. Acho que não sei se daria certo para fazer uma, uma chamada dessa forma, não. Então hoje vai ser sem chamada, entendeu? Mas vai ser legal. Então o que acontece, pessoal? A gente tem que entender que os direitos humanos eles são universais e a psicologia em si ela é pautada em cima desses direitos humanos. Entender que todo ser humano, só estou voltando aqui no slide anterior, na minha contagem aqui tem 15 pessoas online. Não necessariamente não sei se são alunos ou se tem algum curioso aí. Então, assim, os seres humanos, independente de qualquer forma, você pode ter uma melhor situação, pior situação financeira, de qualquer jeito você não vai deixar de ser humano. Então, isso é uma questão. Então, nós temos todos o direito de ter direitos, independente de qualquer circunstância que nos divida por alguma questão filosófica, alguma questão aí que não é uma questão realmente real. Quando os direitos humanos não são compreendidos, né? Quando os direitos humanos não são desrespeitados, a desigualdade entre as pessoas fica maior. Então, quando a gente não consegue entender o que é esse direito humano e a gente não consegue respeitar esse direito humano, a gente consegue fazer uma desigualdade. Quando eu olho para o meu lado e tem uma pessoa de uma cor diferente, ou de uma classe social diferente, ou de uma ideologia filosófica diferente da minha, ou uma identidade de gênero diferente, isso tudo vai fazer com que nós tenhamos aí uma diferença muito grande e a gente vai começar a colocar essas pessoas como se elas não fossem humanas, porque nós estamos tendo uma ação dessa forma. O pessoal aí, a internet, eu entendi que a internet de vocês estão ruim, mas assim, como vai ser gravado, depois vai ficar mais fácil, porque como o YouTube ele vai conseguir ser transmitido por lá, então fica mais fácil porque aqui basicamente, enquanto eu falo,
o meu computador manda para vocês e vocês recebem. Se a minha transmissão estiver ruim ou se a sua recepção estiver ruim, pode dar diferença. Mas a galera aí que tiver com dificuldade, eu vou colocar no YouTube. Ah, então, pessoal, para fazer valerem os direitos humanos, é necessário cobrar do Estado, da sociedade e dos indivíduos um sistema de garantia de direitos. Temos que ser amigos e amigas dos direitos humanos. Temos que defendê-los. Respeitar os direitos humanos é reconhecer que todo humano é digno. A dignidade é inseparável do ser humano. A gente tem que entender que o ser humano ele não pode ser separado por alguma questão social. Ele tem que entender. Quando a gente vai falar sobre a questão das minorias, que é uma temática aí da nossa matéria, não é uma coisa de porque alguém quer, não, é porque de alguma forma algum direito não está sendo respeitado, algum direito está sendo violado. E a gente tem que entender isso principalmente por causa da profissão da psicologia. Se eu deixar de olhar alguém como um ser humano, então eu deixei de ser psicólogo. Outra compreensão é necessária. Os direitos humanos não crescem em árvores, não são como pitangas que caem das pitangueiras, nem mangas soltando-se das mangueiras. Os direitos humanos se constroem em meio às lutas, às conquistas da história, eles também representam um avanço da civilização. Se a gente for pensar na questão dos direitos humanos, eu não sei quantas alunas estão online e quantas dessas usam calça jeans. Para a gente entender que até a calça jeans foi uma luta pelos direitos humanos para falar assim, poxa, a mulher não é diferente ou menos do que o homem, não, a gente pode usar calça sim, não vai fazer tanta diferença. Se a gente voltar um pouco atrás, as mulheres podiam só usar um vestido, que é uma questão simplesmente que colocaram lá e era assim. Era como se fosse uma regra inviolável. E aí o grupo de feministas na época foi para as primeiras lutas de ter alguns direitos na questão do trabalho e na questão também de poder usar calça. Quando a gente fala assim, chega a ser engraçado. Você fala, poxa, a galera foi para a rua para poder lutar por calça. Sim, porque não podia. Então é a questão dos direitos. Por que, que eu não posso? Porque se a gente for pensar, a gente está tendo que lutar por coisas que não deviam, tendo que lutar por papéis de igualdade, que são coisas que, poxa, é uma coisa horrível. É legal, porque a gente está conseguindo fazer essa luta, mas é triste porque a gente tem que fazer. Eu tenho que, como homem, eu tenho que entender que eu não estou na posição de fala de uma mulher. Mas eu tenho que entender que essa mulher ela está sofrendo uma discriminação simplesmente por ser mulher. O colega está sofrendo uma discriminação porque a pele dele não é igual à minha, a pele dele é negra. Ah, o homossexual está sofrendo uma discriminação, uma violação do seu direito porque ele tem uma sexualidade diferente da minha e eu não consigo aceitar. Porque as pessoas, elas não simplesmente não é um simples aceitar. Eu não gosto, eu não aceito. Não. Elas têm uma necessidade de externalizar isso e isso acaba afetando a vida do outro. Então, os direitos humanos, eles têm a ver com liberdade. Então, liberdade para escolher os caminhos da própria vida sem atropelar a vida dos outros. Liberdade, eu quero ser livre. Nós temos direito de ser livre. Liberdade para crer, acreditar no que você quiser, ou não crer no que você quiser, seja numa questão religiosa, eu creio em Deus, eu creio em Alá, eu não creio em ninguém. Ter liberdade. Ter liberdade para amar pessoas do outro sexo. Se eu sou uma pessoa que tem uma sexualidade que não é hétero, eu tenho o direito de amar essa pessoa. E eu também tenho o direito de amar pessoas independente da questão da sexualidade, porque o amor não está vinculado ao sexo. Então eu amo as pessoas. Eu vou deixar, eu tenho um amigo, ele fala para mim, eu sou gay, eu vou deixar de ser amigo dele por isso, por quê? Então a gente tem o direito de amar as pessoas, independente dessas questões.
A Cláudia falou que, mas ainda existe diferença de tratamento entre homens e mulheres. Infelizmente existe. Mas se a gente for pensar, uh, se a gente for pensar, é uma situação bem complicada, porque já está melhor. Está melhor. Então as mulheres, elas não. A gente estamos tentando que lutar ainda, mas elas estão lutando, mas já está melhor do que já teve. Mas ainda não está legal. Então, assim, quando a gente falar de feminismo, o entendimento é que o dia que a gente conseguir equiparar essa questão entre homem e mulher, porque eu, como homem, às vezes eu não vejo essa diferença todo o tempo. Às vezes eu, como branco, eu não vejo a diferença como negro. Então, às vezes eu não percebo, porque como eu não sofro, eu não vejo. Então, às vezes, quando dói em mim, que eu vou perceber alguma coisa. A Sandrina está na fazenda. Lá a net é muito ruim. Deste modo, os direitos dela estão sendo violados através da operadora net. Concordo plenamente. É o direito à liberdade de poder acessar uma internet de qualidade. A gente teria que ter isso também. Eu acho que parabéns aí pelo comentário. Então, a liberdade para amar pessoas do mesmo sexo, do sexo oposto, de pessoas que são diferentes de mim. Liberdade para ter filhos, liberdade para não ter filhos. Quem falou que eu tenho que ter filhos? Por que, que eu tenho? Não é obrigação. Que seja um direito, não seja uma obrigação. A pessoa chega para você, você tem filhos? Não. Ah, mas já passou da hora de ter. Por quê? Eu sou obrigado a ter isso? Ter aquilo? Não, eu não sou. Ser pai ou a mãe, às vezes é um acidente de percurso. E é isso aí, eu passo a ser pai ou não a partir de uma escolha. Então eu tenho a liberdade de ter filhos, ter liberdade para não ter filhos. Às vezes eu chego para as pessoas e falo: quantos filhos você tem? Tem um. Já está na hora de ter outro. Eu, por quê? Não tá não, tá tranquilo. Eu já tenho um, já tá bom. A pessoa, mas tem que ter pelo menos dois. Por quê? Eu quero ter o direito. Se eu quiser ter, beleza, mas não um dever. Liberdade para seguir tradições, liberdade para inovar. Vamos ser bem sinceros. Se amanhã eu faço uma reunião aqui na minha casa, onde eu convido o pessoal do terreiro de Umbanda, por exemplo, e ele começa a tocar uma tabaque, começa a fazer uma festa. Não estou falando de um ritual religioso em si, mas estou falando, por exemplo, de uma festa em homenagem ao Preto Velho ou alguma entidade da Umbanda. É uma festa, não vai ser um processo em si religioso, mas um processo simplesmente cultural. Será que vai ser bem aceito? Será que aquela galera vendo vai lidar daquela mesma forma? E muitas vezes esses direitos são violados. Direito para inovar, de criar uma coisa, eu quero ser diferente. A gente tem hoje, por exemplo, pessoas que se casam e moram em casas separadas. Ah, mas casou tem que morar junto, quem falou? Estão conseguindo me acompanhar nessa questão aí dos direitos humanos? O que é realmente ter um direito humano? Os direitos humanos têm a ver com segurança. Segurança para ter uma vida digna, com acesso ao serviço e às políticas públicas que garantam os direitos fundamentais da vida. Tá claro até aqui, pessoal? Se eu tiver muito acelerado, vocês me falam. Então, pessoal, aqui tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela foi elaborada pela ONU, né, Organizações das Nações Unidas. Veio a público em 1948. Ela é a matriz de todas as declarações de direitos que foram escritos a partir dos anos 50. Sua redação ela ocorreu 3 anos após a Segunda Guerra, que tirou milhões de vidas e destruiu vários países. As pessoas sentiram que era o momento de ter uma declaração de paz e direitos universais para o mundo inteiro. O Brasil assinou a declaração, portanto, o Estado brasileiro é obrigado a respeitá-la. O documento contém 30 artigos versando sobre os direitos pessoais, civis, políticos e socioeconômicos. Eu vou estar falando algumas coisas aqui, mas eu sugiro vocês a procurarem essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, até para a gente ter
um maior entendimento. Então, gente, lá naquela época da Segunda Guerra, finalzinho da Segunda Guerra, quantas pessoas não morreram naquele lugar? E aí a gente tem essas situações aí de direitos violados. Para quem não lembra, que não é muito bom de história, o Holocausto. Simples, é um exemplo mais claro. Todo mundo ouviu falar de Hitler. Acho que não conheci nunca alguém que nunca ouviu falar de Hitler. O mínimo que a pessoa talvez tenha escutado é que Hitler, sei quem que é, foi um cara que foi muito mal no passado, que fez umas guerras. Esse é o mínimo que a gente vai escutar. Então, naquela época, todo ou qualquer direito humano daquelas pessoas naquele lugar foram violados. Durante o processo de guerra, todos os direitos das pessoas que estavam na frente desse processo, tanto como guerreiros, tanto como pessoas, foram violados. Se vocês forem assistir essa questão aí do, da guerra mesmo, a gente vai ver o tanto de violações de direitos que houveram naquela época. A Marcelene falou aqui, na maioria das vezes criticamos uma mulher pobre por ter 4 ou 5 filhos, onde o padrão hoje que segue é 1 ou no máximo 2 filhos. Mas julgamos a coitada pelo fato de ser pobre, ter 4 ou 5 filhos. Onde fica o direito dela de ter 4 filhos? Fica na opinião do vizinho ou na opinião dela mesma? Então, Marcelene, às vezes a mulher ela tem uma cultura, ela tem um desejo de ser mãe dessas crianças. Às vezes também ela não teve instrução, ela não teve acesso ao básico para entender. Para vocês entenderem, até para fazer uma laqueadora é um processo burocrático, pelo SUS no caso. Pelo sistema particular é burocrático, mas é menos. Pelo SUS é mais burocrático. Então, assim, nem todo mundo sabe. Mas camisinha tá aí. Todo mundo será que sabe usar camisinha? Todo mundo usa camisinha? Porque usar a camisinha ou não usar também é uma escolha, que normalmente é feita a dois naquele momento específico. Eu não gosto. Aí a mulher fala: não, pra mim tá tudo bem. Então acabou, não tem ali. A gente tá querendo ter um filho? Não. Não é uma escolha. Mas a gente está assumindo um risco. E aí imagina pessoas que nem têm instrução, que nem sabem colocar uma camisinha direito. Mas tem campanhas, tem etc. Gente, será que isso realmente resolve? Será que assistindo o vídeo, será que nas certas situações a gente vai conseguir pensar nisso? Então a gente vive uma sociedade muitas vezes que a gente tem um hábito de julgar. O julgar é eu me colocar numa situação e subjugar o outro. Porque da minha posição eu olho que esse outro e falo, eu daqui estou vendo que você está errado. Sim, Marcelene. Muitas vezes a questão do direito do cidadão vai pela condição financeira. Gente, infelizmente é. Então, eu particularmente, pela situação que eu estou hoje, não vou falar na questão nem de econômica, mas às vezes de ser psicólogo, de ter um estudo, de falar de uma forma diferente, às vezes eu sou tratado diferente. Às vezes no primeiro momento, porque às vezes eu sou um cara que veste de qualquer jeito, as pessoas, não, nem vou conversar direito. Aí de repente conversa e fala, opa, esse, esse cara é estudado. Ele não passa a me respeitar porque eu sou humano. Ele passa a me respeitar porque eu tenho algo que para ele é importante. Sim, Gabi, é aquela questão, né? Não importa a quantidade de filhos que você tem, vai depender da sua condição social. Se você é pobre, sustenta seus filhos de forma tranquila, por mais que seja uma forma humilde. Você consegue criar seus filhos bem criados, não vai ser por isso que você vai ser exaltado, você vai ser colocado lá na margem. Porque você é pobre, você está colocando mais filho pobre no mundo, e pobre não pode reproduzir. É basicamente o pensamento de algumas pessoas. Infelizmente é dessa forma. Aí vai lá o rico, tem 5 filhos, adota 5, 6, aparece na mídia, entendeu? Será que ele está criando todos esses filhos? Então, porque a questão de criar não tem nada a ver com poder econômico. A gente coloca criar um filho como se fosse uma questão financeira, mas às vezes não é.
Então as pessoas elas acabam não entendendo o que é o direito humano. O direito humano é entender que nós somos iguais, todo mundo, independente de onde nós estivermos. Não tem ninguém acima ou abaixo, é igualdade. Somos diferentes, mas nos direitos nós somos iguais. E foi justamente por um pensamento dessa forma, trazendo para o slide atual, que a gente vai pensar lá na questão do Hitler. É a raça ariana. Então, gente, se eu tivesse nascido lá na Alemanha naquela época, com o sobrenome que eu tenho, com a cor de pele que eu tenho, provavelmente eu não teria sofrido é, problemas. Eu não sou judeu, eu sou branco. Então eu sou da raça ariana, sou colocado de forma igual. Qualquer pessoa que saiu disso se torna algo que não é humano. Então a Gabi mandou aqui um comentário sobre uma série que ela estava assistindo. Uma família rica tinha cometido um crime, mas quem foi preso foi o pobre, a amante da mulher. A família, por mais que achavam provas óbvias, quem foi condenado foi o pobre. Isso é muito realista. Se a gente for pensar, no caso aí nesse caso que você citou, é uma realidade muito grande. Entendeu? O filho da desembargadora foi pego com 4 quilos de cocaína, era para uso próprio. Por quê? Porque ele tinha dinheiro para comprar 4 quilos de cocaína. O pobre foi pego com um pouco de maconha no bolso e foi preso como traficante. Porque a lei agora diz, por exemplo, que não tem mínimo e máximo, tem as condições. Como ele estava com um baseadinho no bolso, com a quantidade de maconha suficiente para fazer um baseadinho lá para ele, e umas moedas no bolso, na periferia, que é onde ele mora, ele foi preso como traficante. Entendeu? Porque ele é negro, porque ele é pobre, entendeu? Porque ele está no lugar errado, porque o lugar certo é estar no centro, bem vestido e bem arrumado. Está na periferia porque é malandro. Já tem uma construção aí. Então, a Cláudia perguntou: de quem devemos cobrar nossos direitos sejam resguardados no momento da violação? Então, é justamente aí que a gente vai no próximo material que eu estou, no próximo slide. Onde ir se deparar com violações de direito? Conselho Tutelar, violação de direitos das crianças aí, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal de Criança e Adolescente do município, tem um conselho, o estadual, a Comissão Municipal ou Estadual dos Direitos Humanos, de acordo com o Estado, o Ministério Público Estadual, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, SEDECA, a Defensoria Pública do Estado de Tocantins, no caso, o estado onde a gente mora. Eu vou fazer uma alteração desses slides, porque eu acabei usando esse material também, eu tenho os telefones e endereços de alguns lugares desses. O Disque 100. O Disque 100 foi um serviço, né, que é justamente para receber esse tipo de denúncia. Então, ele é um serviço da Secretaria de Direitos Humanos para informação e recebimento de denúncias de violação dos direitos humanos. O serviço tem abrangência nacional, funciona 24 horas por dia e é gratuito. Tem o e-mail dos direitos humanos federal e também tem o site dos direitos humanos. Só me dá uma, Jane, só me dá uma explicaçãozinha aí desse caso aí, que às vezes eu não me recordo ou eu não vi exatamente sobre esse caso. Eu vou até dar uma pesquisada aqui, mas aí me explica mais ou menos, porque aí eu consigo, às vezes, te explicar. Mas aí, por exemplo, aqui, nesse slide aqui, nós temos aqui
da defesa dos direitos humanos, né? E tem um site e tem a Câmara Federal da Comissão dos Direitos Humanos e Minorias, que são também são assim a nível federal. A nível estadual, muitas vezes é o Ministério Público e a Defensoria. George Junius Stinney Jr. foi um adolescente afro-americano condenado à morte em julho de 1944 na cidade de Alcolu, Carolina do Sul. Foi executado aos 14 anos de idade, o que ainda faz ele a pessoa mais jovem a sofrer penas capital nos Estados Unidos. E o George, assim, depois eu vou dar uma estudada e vou te responder melhor, mas assim, só pelo que eu consegui achar aqui, o George Stinney Jr. ele é declarado inocente 70 anos depois da sua execução. Por que será que ele morreu? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Eu vou tentar só projetar aqui para vocês rapidinho pelo estúdio aqui. Aqui, pessoal. Só um minuto. Aí, ó, a foto dele. Por que será que ele foi executado? Será que por essa página aqui que eu abri, onde não tem muita coisa explicando, dá para entender por que ele foi morto? Ele foi condenado à morte? A gente foi entender que ele não foi morto por pessoas em si, ele foi condenado pelo Estado que matou ele. Exatamente. O simples fato dele é que o maior erro dele foi nascer negro e pobre. Entendeu? Infelizmente, a gente olha o cúmulo da situação. O indivíduo ser morto por causa da pele dele, da questão social que ele tem, como se fosse uma escolha. É pobre porque escolheu. Basicamente, ninguém escolhe nada de ruim. A não ser que a pessoa tenha um processo patológico masoquista, ele não escolhe nada para sofrer. Sim, mas isso, Gabriela, esse negócio de estar no lugar errado, na hora errada, é uma justificativa que a gente tem, né? E popularmente a gente acaba falando. Não era porque exatamente isso. Eu morava na periferia. Na minha região tinha traficantes, eu conhecia alguns. Eram pessoas super gente boa, eu tinha uma certa interação. Eu andava de madrugada, no mesmo lugar, em horas impróprias, nunca tomei um baculejo da polícia. E eu já cheguei a trombar com 3 viaturas ao mesmo tempo numa praça. Eu nem fui parado, nem fui abordado para perguntar quem eu era, de onde eu estava vindo e para onde eu ia. Se eu tivesse a pele negra, será que eu não teria sido abordado? Se eu não tivesse com uma camisa de um time de futebol ou uma camisa de uma banda de rap, Racionais, por exemplo, será que eu não seria parado? Então tá aí uma reflexão para vocês a questão aí dos direitos humanos que acabam sendo violados, né? Mas os direitos humanos? Os direitos humanos não têm a ver só com acesso a serviços e políticas públicas. Eles têm a ver com a cultura de toda a sociedade. Cultura que abarca símbolos, comportamentos, tradições e novidades. Cultura que dá o tom nas relações entre as pessoas. A cultura da sociedade não tem a ver com a escolaridade ou renda econômica. Ela tem a ver com os valores mais humanos e profundos de uma comunidade. Quando mais desenvolvida for a cultura da sociedade, mais reconhecidos e garantidos serão os direitos. Por isso é tão importante trabalharmos a favor de uma cultura e da educação de direitos humanos.
Sim, Cláudio. Basicamente, pela forma que eu me vestia, que não era dentro do padrão que eles achavam, e porque eu sou branco. Simples. Então aí, gente, a gente pensa aí, ó, nesse slide que eu passei aqui, a gente tem que entender, dentro da psicologia, até na questão da psicologia social, a raiz humana. Por que eu acredito em algo? Quando eu falo, não vou falar nem no mérito religioso, mas vamos colocar, por que eu acredito em algo? Porque, querendo ou não, minha cultura ensinou dessa forma. Porque, imagine, por exemplo, amanhã eu ir dar aula de saia. Será que ah, não seria, eu seria bem recebido por todos na faculdade? Então, eu queria até que vocês refletissem. Imagine a nossa vida voltou ao normal, pai, e eu de repente falo, não, hoje eu vou dar aula de saia. Como é que será que seria do corredor até a sala? Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Por que seria estranho? Por que seria diferente? Porque não é legal. Por que não é legal? Porque é cultural. Se nós estivéssemos na Escócia e eu fosse dar aula de saia, seria normal. Porque lá é normal. E quem dita essas regras é a sociedade. Mas quem dita as regras da sociedade é a cultura, que vem através dos tempos, passando para a próxima geração o que é certo e o que é errado. A Marcelene, a galera aqui falou algumas coisas tal, que eu nem vou ler, mas vou focar aqui no que a Marcelene falou. A todos os momentos temos nossos direitos violados. Eu, particularmente, tenho sentido meus direitos violados, mãos atadas sem poder trabalhar. Preciso pagar boletos, energia, água, etc. Cadê o meu direito de poder ganhar o meu dinheiro e pagar minhas contas? Sim, é aquela questão assim, a gente está num momento de crise, uma crise. Na questão de saúde, infelizmente, não é uma brincadeira. A Itália, por exemplo, não respeitou o limite de, de circulação de pessoas e pagou um preço muito alto. Então, muitas pessoas morreram. Ah, mas ao mesmo tempo, as pessoas têm contas para pagar, elas têm a vida para elas. Quem é autônomo, principalmente, ou quem é empregado de uma empresa pequena, automaticamente vai sofrer as consequências. É uma tentativa. O mais correto seria tentar um meio termo. O que pode ser feito para poder equilibrar isso entre a questão das vidas das pessoas e da economia? Porque sem pessoas, a economia também não circula. Então, se morrer muita gente, morrer o dono daquela empresa, morrer os funcionários daquela empresa, a empresa também não vai para frente. Mas se as pessoas não trabalharem, daqui a pouco vai faltar comida na mesa também. Então, acho que a gente está vivendo um momento delicado e a gente não esperava por isso. Foi muito rápido, do começo desse processo até chegar aqui em nós. E a gente ainda não está sofrendo nenhuma consequência tão grande, justamente porque essas medidas foram as medidas mais certas para o próprio momento. Mas e amanhã? Como é que a gente vai fazer? E aí o que acontece? No pensamento, muitas vezes, de não violar os direitos, acaba que o Estado viola seus direitos também. Infelizmente, isso acontece. Nós perdemos, de certa forma, o nosso direito de ir e vir. E ao mesmo tempo para tentar poupar as pessoas para que a gente não transmita o vírus para pessoas que não vão poder sobreviver, talvez. E querendo ou não, o maior motivo para isso é uma violação do direito à saúde, porque se nós tivéssemos uma saúde mais bem estruturada, nós não precisaríamos ter tanto receio de tanta gente contrair esse vírus, porque o problema é bem simples. Simples no sentido de explicar aqui, não no sentido de entender ele como um todo. Ah, a gente tem. Todo mundo pode ficar doente, só não pode ficar todo mundo ao mesmo tempo, porque a gente não consegue, basicamente hoje, suprir quase as necessidades diárias. Imagina com o surto de um vírus novo. Então a gente tem essas questões também.
Então a gente tem que entender, gente, que os direitos humanos, eles são coisas que têm a ver com a cultura, os símbolos de uma cultura. Esse símbolo ele é passado culturalmente. Alguém conhece esse símbolo que está aqui atrás? Esse é simplesmente, esse aqui é um apanhador de sonhos. Para algumas pessoas pode ter um simbolismo e para outras não tem um significado nenhum. Por quê? Depende da cultura, depende desse conhecimento que foi passado. Entendeu? É um apanhador ou filtro dos sonhos. Ele serve para que culturalmente, eu não lembro, tem origem indígena, que para filtrar para que não deixasse os pesadelos passarem. Entenderam? É isso mesmo, Érico. É, porque às vezes o tempo que vocês me respondem não é o mesmo do tempo que eu leio. Então é aquela questão assim, tudo vai depender da cultura. E aí o que acontece? Começa tendo algumas questões que infelizmente são difíceis. Eu particularmente eu não queria estar na pele do presidente, entende? E também eu teria, mas pensando me colocar no lugar dele, eu tentaria ver qual é o equilíbrio. Como é que eu faço para equilibrar? Eu preciso para a economia para as pessoas não morrerem de fome, mas eu preciso dar um jeito para que as pessoas não transmitam o vírus e não morram, porque se as pessoas morrerem, a economia vai quebrar também. Então é uma coisa dupla. Então, até que ponto o direito do coletivo deve ser considerado acima do individual? É aquela questão bem complicada. Normalmente, esse peso do direito coletivo é meio que democracia, vamos dizer assim. A democracia vamos pela maioria. É melhor poupar uma maioria do que do que poupar uma minoria. É meio tipo assim, seria uma espécie de redução de danos. Vai ter danos. É igual quando a gente vai falar aí sobre esse tema que vocês abordaram, que seria considerável uma quantidade aceitável X mortos. Você fala, poxa, mas estão morrendo pessoas, sim, mas aí eles consideram que X mortos é aceitável. Não pode passar disso. Então a gente começa a pensar no sentido assim, talvez seria numerar ou até mesmo quantificar a vida das pessoas. Então é uma situação bem delicada mesmo. E querendo ou não, quando a gente vai pelo direito da maioria, a gente acaba de alguma forma talvez limitando o direito de uma minoria. Então, por exemplo, eu venho de uma região que é bem mista, mas que, vamos dizer assim, eu venho de uma região de Minas. Aí, de repente, alguém faz uma festa aqui no Tocantins, e aí só vai poder entrar quem é tocantinense, entendeu? Porque o tocantinense aqui é a maioria. Pronto, automaticamente o meu direito está sendo violado porque eu tenho uma questão diferente. Mas o da maioria está sendo poupado, então é umas situações bem complexas, porque querendo ou não, quando a gente vai pensar em direitos humanos, a gente teria que colocar todo mundo no mesmo lugar. E o problema é que não dá para colocar todo mundo no mesmo lugar. Ficou claro até aqui, pessoal? Então, assim, o entendimento que tem é que quanto mais desenvolvida for a cultura da sociedade, mais serão reconhecidos e garantidos os seus direitos. Se a gente for pensar na questão dos direitos humanos, etc., a gente tem um exemplo que, para mim, talvez por preferência também, o Japão. O Japão ele tem um entendimento cultural, um respeito pelo outro muito grande. As pessoas que não conhecem a cultura japonesa, elas puderam ver um pouquinho dessa cultura na Copa do Mundo, onde os japoneses, após terminar o jogo, eles saíram apanhando o seu lixo. Quem trabalha com festa ou quem fica até o fim da festa sabe o tanto de lixo que fica no final de uma festa. E no fim das contas é problema de quem fez a festa.
Às vezes a gente está numa sala de aula, tem gente que coloca lá o copinho no lixo, tem gente que coloca, que deixa onde está. Infelizmente, a gente tem gente que se a gente falar assim, por que você não joga o, o copo no lixo no lixo? Aí fala assim, porque senão a faxineira não vai ter trabalho para fazer. Tipo, esse é o nível. Eu já escutei coisas assim, não na faculdade, mas eu já escutei em outro ambiente e essa mesma essa fala. Falei, não, pô, você jogou aqui no chão, tem um lixo aqui do lado. A pessoa falou assim, se eu jogar no lixo, o, a pessoa não vai ter o emprego. Sim, Gabi, a galera que coloca chiclete embaixo da mesa é uma falta de respeito com o outro. Porque o outro pode sentar lá e de repente agarrar na calça, vai ser um problema para tirar. Então, assim, quanto maior a gente tiver um desenvolvimento cultural da sociedade, entender a questão do respeito, que eu tenho que respeitar o outro, não porque eu devo, mas porque eu tenho que respeitar, porque é uma coisa legal, a gente vai conseguir chegar aí num ponto de reconhecer e garantir esses direitos. Então, por isso é tão importante trabalhar a favor de uma cultura e de uma educação de direitos humanos. Se a gente começasse a trabalhar os direitos humanos da forma correta, entendeu? E não é direitos a mais para ninguém, não. É entender. É igual eu estou falando aqui, é nos direitos humanos mesmo. Talvez a gente diminuir amanhã essa, essa desigualdade, porque essa desigualdade ela está muito discrepante. Ah, só um minuto, pessoal. Então, pessoal, no nosso país, o reconhecimento dos direitos humanos é uma experiência nova. Não devemos esquecer que o Brasil viveu por mais de 20 anos uma ditadura militar. A ditadura militar, ela simplesmente ela não permitia os direitos. Quem mandava era quem tinha poder e quem ou obedecia ou não, ou podia acontecer uma violação do seu direito, inclusive o direito à vida. Então era uma coisa bem complicada. Peraí, deixa eu só ver aqui a pergunta da Cláudia. Meu direito também será violado quando, para equilibrar a economia, eles diminuírem o valor do meu salário. Infelizmente, quando a gente vai pensar assim, se houver essa diminuição do salário, porque as propostas normalmente é assim, não, eu vou ser bem sincero, a maioria dos políticos, ou quase todos, ou todos, não respeitam os direitos humanos. Normalmente eles querem regalias. E normalmente ele vai cortar de quem? Do outro. A maioria das propostas é de cortar do outro, não de mim. Eu ganho mais, eu tenho mais benefícios, mas eu não vou cortar de mim, eu vou cortar do outro, porque o outro é problema dele, ele está abaixo de mim. Então eu, como ser superior, vou cortar o dele, porque eu tenho poder. Consegue entender? Isso é uma situação bem complicada. Infelizmente, isso é uma falta da questão dos direitos humanos. Isso aí é um resquício também dessa questão do poder. Então, assim como não acaba ainda, não cicatrizamos a ferida aberta por séculos de escravidão, quando os direitos humanos das pessoas negras eram negados, no período de 1964 e 85, o país conviveu com um enorme desrespeito aos direitos políticos de seus cidadãos e cidadãs. O povo não podia votar, era impossível se expressar com liberdade, a censura, as ideias contrárias ao regime e a tortura de presos políticos foram marca nesse período. Então, por exemplo, sua pergunta, Cláudia, e até o que eu falei aqui, se de repente a gente tivesse ou voltasse uma situação, a gente poderia ser condenado até à prisão por estar falando mal de alguma situação do governo. Porque o governo era o poder e ele mandava, então obedece quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E, além disso, isso fortalece muito a questão do autoritarismo das instituições e de indivíduos em situações privilegiadas de mando e poder, o que eu falei agora anteriormente. Hoje, romper com a cultura autoritária e fortalecer os direitos humanos deve ser o principal compromisso da democracia brasileira.
Então, quando a gente vai falar sobre direitos humanos, isso deveria ser, a gente tem que entender o seguinte: a gente quer equiparar os direitos das pessoas. É dar pelo menos o mínimo para essas pessoas. Então a Gabi falou aqui, com tanto imposto que a gente paga, o mínimo que tinha que ter era uma reserva para pelo menos dar um suporte à população. E aqui no nosso estado é onde tem um dos impostos mais altos. Gabriel, basicamente é o seguinte, vamos só fazer uma comparação. Existem países que têm um imposto muito mais alto do que o Brasil. Só que tem que lá, o dinheiro que te sobra é realmente para fazer suas coisas. Aqui, eu vou falar de mim. Eu tenho plano de saúde. O direito do cidadão de ter direito à saúde. Por que eu tenho um plano de saúde? Porque eu sei que a saúde pública ela não é das melhores, em a maioria das circunstâncias. E eu sei que não é pelo profissional que está lá na ponta. É porque alguém lá em cima está tirando esse direito, está violando esse direito meu. Então, infelizmente, a gente vai ter esse tipo de situação. E por quê? Porque, querendo ou não, a gente quebrou a ditadura militar e meio que a gente está em ditaduras até hoje. Para você ter uma ideia, a questão do voto, um absurdo. Não me recordo se já vai, não vai poder valer isso, mas, por exemplo, você tinha um voto de legenda. Então, quando você votava para uma pessoa, se ele não ganhasse, seus votos iam para outro. Poxa, eu não votei nesse outro, cadê a democracia nisso? Se eu votei no 1, é um 1. Eu não quero saber se o 1 tá junto com o 2, eu vou votar só no 1. Fazendo máfias. O sistema político tem máfias quanto a isso. Então são coisas bem, poxa, totalmente complicadas. Então, querendo ou não, isso ainda é um fator cultural muito forte. Pessoal, daqui a pouquinho eu só vou passar mais alguns slides, a gente já dá uma encerrada aqui. Acho que a gente já tem um tempinho bom falando sobre as temáticas, mas assim, é só por uma questão que a gente acabou perdendo um pouquinho de tempo no início. Então, o que acontece? Só um minuto. Então, porém, os direitos humanos, eles não se firmam por decreto. Eles não são algo acabado e empacotado. Direitos humanos são um processo. Trata-se de um caminho vivo, inventando e reinventando a cada momento, nas práticas do dia a dia. Hoje já sabemos de alguns inimigos de direitos humanos. Entre eles é uma dupla poderosa: o preconceito e a discriminação. Por quê? O preconceito, eu começo a tirar conclusões precipitadas de pessoas. Então, por exemplo, vou falar de algumas coisas que eram bem comuns, tipo, é loira, é burra. Isso de alguma forma foi disseminado no passado aí, entendeu? Na época o Gabriel Pensador fez até uma música para criticar essa cultura, mas meio que não colou muito, ficou uma coisa meio estranha. Cultura, entendeu? Ah, pobre não pode estudar. Escutei isso demais. É um preconceito, entendeu? Ó, não vai brincar com aquele menino ali não, porque o pai dele tá preso. Também é um preconceito. Isso são coisas que a gente vai lidar e a gente, como psicólogos, nós vamos lidar com as consequências disso, ou até mesmo com essas pessoas que acabaram cometendo essas violações aí. E a discriminação. Vamos só pegar, por exemplo, assim, eu vou falar do meu lugar de fala. Eu sou homem, beleza, estou na posição privilegiada. Sou branco, duas posições privilegiadas. Não me considero cristão. Apesar de eu ler e acreditar em Cristo, eu não me considero cristão. Então, eu acabei de sair de uma posição privilegiada. Sou hétero, outra posição privilegiada. Sou cis, outra posição privilegiada. Então, de 5 coisas que eu citei, só uma que eu não quebro. Então, eu estou lá em cima
quando a gente vai falar assim sobre a questão do, da discriminação, etc., eu estou lá em cima. Então, qualquer pessoa que começa a sair desse padrão começa a ficar abaixo. Por quê? Porque é discriminado e o preconceito. Todo mundo deveria ser. Sou discriminado pelo jeito que eu visto. É quando você fala assim, ah, você é o quê? Eu sou psicólogo. Aí a pessoa, opa, consegue entender? Às vezes a gente tem esses ditos que são os piores, porque discriminação e preconceito são ou falta de conhecimento ou me achar superior ao outro. A Cláudia perguntou a questão do cis. Cis seria com C, C-I-S, é cisgênero. Então eu sou um homem que me vejo como homem, entendeu? Então quem não é cis seria a questão do trans, entendeu? Pessoas que são cisgênero são pessoas que nasceu no corpo de um homem e se vê como homem, ou nasceu no corpo de uma mulher e se vê como uma mulher. Não se vê, não, se sente, para ficar mais claro. Então, o que acontece? A gente tem essas questões das violações. Então, preconceito e discriminação, eu vou discriminar. Então, se eu fosse negro, fosse do candomblé, se eu fosse homossexual, se eu fosse transexual, se eu fosse pobre, se eu fosse, basicamente, tudo isso vai sendo motivo para ser discriminado por preconceito. Infelizmente, é muito chato. É, assim mesmo. E aí o que acontece? É uma situação muito chata, porque as pessoas elas acabam julgando o outro. Quando a gente tem preconceito ou discrimina, a gente começa a ter. Sim, Gabi, quanto mais longe você tiver do poder hegemônico, poxa, quanto mais longe você tiver daqui, mais baixo você está, menos humano você passa a ser. Infelizmente, a gente tem uma cultura que fortalece isso. Eu passo isso de forma indireta, entendeu? Meu filho é branco, o cabelo dele é mais fino que o meu, e a minha mulher é negra, do cabelo cacheado. E aí? Aí chega lá, a primeira pergunta que costuma acontecer, quando eu não estou perto, é seu, entendeu? É basicamente assim. Fora as outras perguntas que vão surgindo, que são algumas muito inadequadas. Uma outra, tipo, se fosse menina, não tinha um cabelo bom desse jeito. Consegue entender o tanto que a sociedade é discriminatória e preconceituosa? Então, isso acaba violando a questão dos direitos humanos. Ficou claro até aqui, pessoal? Pessoal, eu vou falar só sobre os direitos humanos. E aí a gente dá uma encerrada aqui. Porque assim, a minha cadeira que eu tenho em casa não é confortável. A temperatura no quarto não está confortável, não tem ar-condicionado. Então, só para vocês dar uma olhadinha. Então, basicamente aqui é uma janela aberta para poder uh, dar uma circulada no ar e um ventilador que eu não vou mostrar porque ele é bem feinho. E aí o que acontece? A gente vai só encerrar a partir disso aí, que eu acho que já deu para dar uma esclarecida, foi legal a interação de todo mundo. Então, dos direitos humanos. O direito fundamental, vida digna. Calma, Gabi, daqui a pouco você pode tomar a sua. Direito fundamental, vida digna. Será que nós temos esse direito respeitado? Todo mundo na sua cidade, no seu bairro, na sua região tem vida digna? Então é uma coisa para vocês refletirem aí. Direitos civis. Nós temos igualdade perante a lei, devemos ter, né, direitos, igualdade perante a lei, acesso à justiça, livre expressão do pensamento, ir e vir, crença, orientação sexual, privacidade, entre outras. Será que todo mundo tem isso? Eu tenho. E algumas coisas eu tenho. Em outras, será que eu tenho? Será que perante a lei todo mundo é igual? Aí a colega lá em cima citou o caso do caso do rapaz lá, do George Stinney, né?
Cheney, que foi morto porque ele estava no lugar errado, na hora errada. Não, porque ele era negro e pobre e estava no lugar suspeito. E a gente precisava de alguém para incriminar. Aí, desses 70 anos depois que ele foi executado, ele foi considerado inocente. Nossa, que legal, ele foi considerado inocente. E aí, dá para voltar atrás e ressuscitar ele? Não dá, né? Direitos políticos, votar e ser votado. Todos nós temos esse direito político. Será que ele é respeitado todo o tempo? Liberdade de expressão, principalmente no momento hoje, na rede social. Fala bem ou fala mal do presidente? Será que eu sou respeitado por poder expressar o que eu penso? Todo mundo tem direito ao asilo político, acesso à informação. Todo mundo será que tem acesso à informação? Na minha live aqui tem 10 espectadores. Tirando a galera que realmente talvez não quisesse ou não fizesse muita questão, será quantas pessoas que conseguiram ter acesso a isso? E se eu fizesse uma aula online numa escola pública, quantas crianças conseguiriam assistir minha aula? Então, todas as pessoas têm acesso à informação. Direito de livre associação, será que tem? Será que se a pessoa estiver no meio de um grupinho, não pode ser um grupo suspeito? Porque aquele grupo político ele tem um pensamento ideológico que vai contra algumas questões? Pode acontecer. Participação partidária, participação em movimentos sociais, participação em conselhos, participação em audiências públicas, etc. Será que todos esses direitos políticos eles são realmente respeitados? Fica aí para refletir na questão dos direitos políticos. E agora nós temos os direitos que, para mim, são os mais complexos para a gente entender. Direitos sociais. Direito à seguridade social, segurança alimentar, saúde física e psíquica, educação, moradia, saneamento básico, luz elétrica, locomoção, acesso à política pública e outra. Será que todo mundo tem acesso a esses direitos? O que vocês acham? Esses são respeitados? Todo mundo tem comida no prato? No Brasil todo? Todo mundo tem saúde física, mental? Vocês estão tendo acesso à saúde mental agora, nesse momento? Todo mundo tem acesso à educação? Todo mundo consegue ir para a escola? Todo mundo tem uma casa para morar? Saneamento básico eu nem vou falar nada, porque para mim, no meu entendimento, a fossa séptica não é saneamento básico. Entendeu? Esse para mim é um dos direitos mais violados no Tocantins todo. Então, a gente não tem fossa séptica porque não tem esgoto. Sim, Marcelero. Às vezes a galera do motoclube faz campanha para arrecadar comida para ajudar alguém porque essa pessoa tá passando fome. E quando acontece isso é uma, duas famílias. Imagina as outras que nem tem ninguém para ajudar. E outra coisa, a gente tem que fazer muitas vezes um papel que não é nosso, seria o direito básico. Entendeu? Então é uma situação bem complicada. Locomoção, todo mundo consegue se locomover. O cara fala, basta ter duas pernas, então vai, anda 20 quilômetros para ir pra fazer alguma coisa e voltar. Então são coisas que a gente não tem. Acesso a políticas públicas, nem todo mundo tem acesso a políticas públicas. Infelizmente, até esse direito muitas vezes é violado. Eu só vou concluir essa parte do direitos humanos e a gente já encerra. Só um minuto. Direitos econômicos. Todo mundo tem emprego, todo mundo tem um trabalho digno, todo mundo tem direito à formação profissional, todo mundo tem benefícios trabalhistas,
Todo mundo tem acesso ao crédito? Todo mundo pode pegar um empréstimo no banco? Então é uma coisa para refletir também. Todo mundo tem direitos culturais, participação da vida cultural, acesso a progresso tecnológico e científico, acesso a bibliotecas públicas, acesso à banda larga, acesso ao patrimônio cultural do país, entretenimento, lazer, entre outros. Todo mundo tem esse direito respeitado? Direitos ambientais. Uso de recursos naturais sustentáveis, educação ambiental, acesso a serviços de reciclagem, reuso, preservação do meio ambiente, acesso à informação ambiental, entre outros. Os direitos coletivos. Vida em um planeta saudável, vida em uma cidade sustentável, desenvolvimento econômico e social, autodeterminação, política e econômica, acesso à memória coletiva, acesso à memória política, acesso à memória institucional, acesso aos bens imateriais da humanidade, entre outros. Será que as pessoas têm acesso a isso tudo? Será que nós estamos tendo os nossos direitos respeitados? Então, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês assim de mais importante era até aqui. Não é só uma matéria, se por acaso fosse simplesmente uma filmagem, eu já teria passado disso e terminado até muitos slides. O meu objetivo dessa aula é porque tem interação, e vocês acabam respondendo, e querendo ou não, o que vocês falam, mesmo colega que não teve acesso a, essa livezinha aqui, eles possam ter também um momento de talvez surgiu aquela dúvida e o colega acabou perguntando, o exemplo que o colega deu foi incrementado. Isso no momento é o mais próximo que a gente tem de uma sala de aula e foi justamente por isso que é, que eu decidi tentar essa forma alternativa. Então, pessoal, eu estou encerrando agora a gravação. E aí, se alguém quiser aí, tiver alguma dúvida que não seja desse processo, ou até mesmo quiser discutir, eu estou aberto aí, tá certo? Então, brigadão. Então, a gravação encerra por aqui e a gente vai discutindo os outros assuntos por aqui ou pelo grupo do WhatsApp.